Fala, meus queridos, como vocês estão? Que saudade de todos vocês. Para quem só me vê dia de domingo, né? Porque para quem só quer saber do mercado que eu falo em geral, mas não quer saber de criptos, não quer saber de forex, não quer saber de comunidade, mas tudo bem. Eu ainda gosto muito de vocês. Gosto pacas. Brincadeira. Faz muito tempo que a gente não se fala, né? Eu tava viajando. Fui aproveitar esse dólar barato, fui ver o que tinha lá na Disney de bom e tudo mais. Fui ver as princesas, o Mickey. Fui falar, Mickey, me ajuda aí, meu filho. Tô precisando de um presentinho de Natal esse ano. Brincadeiras à parte. Mas é isso, gente. Ibovespa, vamos falar aqui sobre Ibovespa. E sim, os meus olhos estão para ti, meu querido amigo Ibovespa. Porque a gente é assim, né? Nós não é do giro louco, mas nós é da oportunidade. E agora a oportunidade está acá, né? Porque a gente gosta de mercados que são fortes, mercados que estão em tendência forte de alta e mercados que dentro de uma tendência de alta fazem o quê? Um recuo. E é isso que a gente quer. E não somente um recuo, mas um recuo que mexe com o emocional de cada um. É aquele relacionamento tóxico, sabe? E aqui você vai ver, inclusive, como é que tá o Fear and Greed, que é o índice de sentimento do mercado brasileiro no dia de hoje. E sim, eles estão com medo. Eles estão com medo que, meu Jesus amado, será que o ano vai acabar zerando? Será? Como é que é aquela trend que tava tendo? Será? Será que a comunidade The Boss é a melhor do Brasil? Será? Será? Será que o The Boss crava topo e fundo? Será? Será? Será que tem aluno do The Boss fazendo 100 mil reais por dia em uma operação? Será? Será? Será que eu vou pegar nas bolas do touro? Será? Será? Será que vamos entregar tudo que a gente mal comemorou no ano, né? Porque todo mundo ficou falando que, nossa, mas foi uma alta silenciosa, papapá. Por quê? Porque quase ninguém tava nesse bonde, né, meu amigo? Quase ninguém. Quem foi comprando aqui foi o tal do gringo. Quem foi comprando aqui foi o tal do gringo. Quem foi comprando aqui é o tal do gringo. E quem tá desovando aqui é o tal do gringo. É o tal do gringo. E quem tá comprando aqui é a sardinhada. A sardinhada. A sardinha... É a mesma história de sempre. Só que nós não. A gente gosta de pegar uma forma inteligente. Não que a gente nunca vai ser estopado e não que a gente não vai entrar em furada, né? Infelizmente acontece. Mas a gente entra com menos probabilidade de ser furada, por assim dizer. Brincadeira, não que é furada, tá, gente? Furada que eu falo é do stop, tá? No caso, agora, inclusive, nessa semana, a gente fez alguns pequenos aportes em algumas empresas que já estão interessantes para nós. Quem tá lá na comunidade, inclusive, se você não está, você tá perdendo tempo, 30 dias gratuitos para você acessar a comunidade e lá a gente manda todas as empresas que tá de olho, inclusive o Clinton tá fazendo aí, enquanto estou gravando, ele tá fazendo um relatório semanal de empresas interessantes pra gente dar uma olhada e encarteirar nos próximos dias. Então, se eu fosse você, eu já corria aí e já acessava a comunidade para você ter acesso a quais são essas empresas que a gente tá olhando, quais são as empresas que têm excelentes fundamentos, mas elas estão descontadas, quais são as empresas que estão pagando altíssimos dividendos e vale a pena a gente ter na carteira, porque afinal, o pessoal fala que o Brasil é o país da renda fixa. Eu concordo, mas o pessoal esquece de falar que o Brasil é um dos países que as empresas mais pagam dividendos na renda variável. E é isso que nós, eu e você, todos nós devemos aproveitar, certo? Então aproveita lá na comunidade, tem lives de abertura de mercado todos os dias ao vivo, 8h15 da manhã pelo Zoom. Inclusive, segunda-feira estarei aqui junto com o Clinton fazendo com vocês aberto. E a gente fala sobre todas as regiões de compra, de venda, dos ativos, os principais. Você pode solicitar o seu ativo, você pode solicitar também a parte fundamentalista daquela empresa que você está bisoiando para poder encarteirar, certo? Então é isso. O que a gente está fazendo agora aqui é nada mais, nada menos do que um recuo e muita gente está com medinho que perdeu esse fundo. Será que agora é uma aceleração? Eu não sei. O que eu sei é, temos duas possibilidades para trabalhar aqui no semanal. A primeira é que tudo isso aqui que está acontecendo nesse candlezinho não se trata de uma manipulação apenas. Sim, meus amigos. Se trata de uma possível manipulação. Fechou abaixo, fechou acima, rompeu em cima, pau na compra, para chegar pelo menos até aqui, o topo. Tem essa primeira possibilidade, tá? Gostaria que fosse isso? Não. Por quê? Porque no índice de sentimento, a gente quer que o sentimento do consumidor, o sentimento do cara, do investidor do mercado brasileiro, esteja, assim, extremamente pânico. E a gente não teve esse pânico ainda. A gente tá com medo, mas a gente não teve esse pânico ainda. E onde que eu acharia que poderia causar esse pânico? Meu amigo, se estopar essa mínima aqui, é aquela famosa barra uau. Essa barra vai ser a barra do pânico.
Eu achei que ia ser hoje, sexta-feira. Não aconteceu. Mas eu acredito que ela pode acontecer. Simplesmente porque, normalmente, quando é um Normalmente, quando é um spring, o movimento tem que ser rápido, justamente porque tá manipulando, justamente porque tá pegando a contraparte que estava desavisada e ele vai rápido. Tá muito devagar, tá muito lento. Então, não tá um spring top aí de linha, né? Vamos ver o que ele vai demonstrar. Em verdade, se a gente colocar os 60 minutos, a gente consegue ver, sim, que nos 60 minutos, uma tendência que era prévia de baixa, fez a reversão do fluxo, inverteu aqui a pernada, veio até aqui, região de defesa do médio do player, veio aqui, defendeu e tá tentando fazer o que a gente chama de primeiro boss. Sendo que aqui foi o choque e se romper essa máxima, primeiro boss, e faz a completa inversão do tempo gráfico de 60, alinhando 60 ao semanal que está de alta. Micro alinhado com macro, é isso que nós queremos do melhor dos mundos, certo? Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Isso aqui foi de fato a última defesa do comprador. Se ele não conseguir chutar esse preço para cima, vai derreter esse negócio aqui mais um pouquinho e aí vai ficar ainda mais interessante, inclusive, para a gente poder tá comprando mais coisas, porque o aporte, da mesma forma que a gente fez em cripto, né? Quem acompanha a gente nos vídeos de cripto, sabe que a gente fez os aportes quando, por exemplo, o Fear and Greed aqui de cripto, nossa, eu achei que era o Clinton, passei de relance assim, um pouco acima do peso, pareceu, né, de barba lá. Aqui, olha só, aqui nesse momento, que era o momento de pânico, foi o momento que saiu o vídeo nosso, comprei igual psicopata. E a nossa desova, né, a gente vai desmontar a posição nessa região aqui. É isso. Mesma coisa o S&P. O S&P como que foi, meus amigos? Aqui, ó, nessa época aqui, foi extremo medo do S&P, 30 de março, foi exatamente o fundo, cadê? Foi exatamente o fundo, 30 de março aqui, ó, fundo do S&P. Então, ali, quando tava no extremo medo, a gente sentiu confiança para montagem de posição. Faltou ainda a gente fazer uma montagem de posição mais robusta, porque não tocou na linha de boss que a gente queria de semanal. Tocou somente no POI, na região. Começamos a fazer, mas não deu pra fazer tudo. No Bitcoin, deu tempo de fazer tudo. Agora, o que a gente quer? A gente quer que chegue no extremo medo e dê tempo da gente aportar tudo que a gente quer. A gente começou a fazer um primeiro aporte, logicamente, para a gente tentar fazer uma posição inteligente, né? Uma montagem inteligente. Eu não posso simplesmente pegar, eu tenho, sei lá, 100 mil para aportar tudo nas empresas do Ibovespa. Eu não posso fazer de uma vez. Eu tenho que ir fazendo devagarzinho, diluindo meu preço médio ao longo do tempo. Lógico que quanto mais tempo passar na região de desconto e na região de medo, melhor para mim, tá? Porque a gente vai conseguir acumular mais. E aí, quando subir, a gente vai subir carregado. Mas nem sempre a gente dá sorte, né? Não tem jeito. A gente tem que ter um pouquinho de sorte também para conseguir que o preço fique paradinho, né? Esperando a gente lá. Mas enfim, esse é o cenário de Bovespa. A gente tem uma região aqui próxima de compra e a gente tem nossas regiões de venda. E bora falar agora sobre elas, porque eu já falei demais e minha garganta tá estourada. Bom, mas então tá. Então, isso aqui simplesmente a gente tinha marcado o último fundo ali. Eu vou deixar até marcado aqui em azul pra gente ficar atento, né? Manipulação desse fundo aí, o que tá acontecendo. Caso perca esse spring, eu tenho uma próxima região aqui, uma região bem forte, sinceramente, de 171.340 até 166.450. Ali seria ideal para ter o movimento do pânico, estoura aquela pernada aqui, aquela última candle aqui do pânico, e aí aqui fica pronto para subir. Mas eu gostaria que ele fizesse a lateralização antes, aí fizesse um spring. Depois desse ponto, essas regiões aqui eu nem vou considerar agora, tá? Porque a gente vai voltar a se falar antes disso, com certeza. Ainda mais se você ficar na comunidade, você vai ver a gente falar todos os dias, né? Então, a próxima região que a gente tem aqui, de 155.490 até 151.990. Isso aqui é região de linha semanal, tá? E essa aqui é a próxima linha do diário que eu tenho. Então, são regiões, linhas de boss, muito importantes para nós, que, teoricamente, é difícil perder de primeira. Acontece, mas é mais difícil. Por isso que a gente opera nelas. Primeira região vendedora que nós temos aqui, 178.495 até 179.480. Depois, 180.000 até 180.941, estudo Ibovespa. E depois aqui, 183.340 até 184.570. E 186.395 até 188.180. Mais pra cima a gente fala depois. Certo? Então vamos ficar atento aí o que esse movimento vai fazer. E por que eu falo de Ibovespa? Porque a partir das 10, tem muita gente, inclusive eu gosto muito mais de olhar para o Ibovespa do que para o índice futuro, quando o Ibovespa abre, porque ele que vai me direcionar. Se der trade nele, às vezes eu vou clicar no índice pelo Ibovespa, tá? Pouca gente fala isso. Aproveita. Indo aqui para o nosso índice futuro,
o cenário tá bem parecido, né? E aqui eu tenho uma linha especial. Quem é da mentoria, vamos ver se eles descobrem que é essa região aqui. Quem não é da mentoria vai ficar na vontade. Mas a região é válida de toda forma. Primeira região compradora que nós temos aqui de 174,490 até 173,460. Depois 171,760 até 170,433. E depois 167,700 até 165,200. Logicamente, a gente tá aqui na defesa do médio do player, né? É o último suspiro dos compradores. Ele tá tentando fazer manipulação lá por último. Mas agora, sinceramente, eu acho cada vez mais arriscado tentar operar uma volta aqui para tentar ir com o movimento. Eu prefiro ficar de fora desse movimento e esperar o quê? Uma confirmação dele vir aqui, romper aqui. Se ele voltar aqui, eu posso pensar em comprar sim. Enquanto aqui não é onde eu tô afim de enfiar meu dinheiro. Eu tenho essa outra em região intermediária de 179,575 até 180,330. Depois, melhor região de venda tá aqui, ó. 182,445 até 183,180. Depois, 187,380 até 188,157. Depois, 189,740 até 190,610 e 191,950 até 192,550. Difícil ir lá essa semana, né? É isso que temos aqui de índice futuro. Dolinha em contrapartida. Cara, o movimento, cara, essa barra aqui do dólar. Mas eu tô cansada, eu me sinto muito enganada por ele. Porque toda vez que eu penso, uau, essa barra é brutal. Será que agora vai reverter? Igual teve essa barra, ele me engana. Mas essa barra aqui foi o dobro dessa, praticamente, né? Uau, olha isso aqui. Uma barra 100% preenchida. E agora ela vai funcionar como aquela parede lá que o Stormer gosta de falar, né? Parede o quê mesmo? Nunca achei que eu fosse esquecer. Não é parede institucional. Esqueci. Se alguém lembrar, bota aí no comentário. Vou ficar pensando nisso o final de semana inteiro. Mas tá. Então, é isso que nós temos aqui. Ele mostrou um sinal bem forte, né? Mas, logicamente, ainda não reverteu a tendência do diário. Porque para reverter a tendência do diário, ele, de fato, tem que fechar aqui em cima. Rompendo esse key level, voltando e tape aqui de novo, tá? Então, tem um caminhozinho bom aí pra percorrer ainda. Eu, particularmente, tenho... Ele acabou de vir na minha região vendedora, né? Ele tá na região de venda. Pode ser até que na segunda ele vai abrir em gapzinho de baixo, vamos ver. Ou vai abrir estopando, não sei. De 50,51 até 50,59, 50,60. Primeira região vendedora. Depois a gente vem pra linha do diário em 5121 até 5127, depois 5167, 5168 até 5221 e depois 5249 até 5270. Região de compra que nós temos aqui, eu só vou fazer alguma compra depois que ele perder isso aqui, ó, que tá deixando esse endorsement. Ele pode até parar nesse fair value gap, mas eu não tenho linha de boss me protegendo, então eu só vou pensar em compra aqui, ó, em 4955 até 4933. O Clinton falou que eu ando meio conservadora, né? Eu acho que eu tô mais conservadora, porque antes eu era a menina que ficava aqui marcando pra vocês os 5 minutos igual louca. Brincadeira. É porque eu realmente acho que agora é o momento da gente ser um pouco mais cauteloso, tá? Até porque, como o sentimento do consumidor tá no medo, né? Não tá no extremo medo, a gente tem que ser mais cauteloso porque qualquer momento pode virar o fundo, entendeu? É diferente eu estar tentando vender Ibovespa. É diferente quando eu tava tentando vender Ibovespa aqui nessa região de 186. É diferente eu estar tentando vender em 175. Eu tô vendendo muito mais barato, né? Tô vendendo muito mais barato. Quem vai querer comprar? Pode ser que ninguém. Agora vamos aqui pro Black Arrow falar um pouquinho sobre os mercados agora e a gente começa já direto pelo Dollar Index, DXY, que é o cara que manda no Forex. E estamos aqui nessa região de resistência marcada há muito tempo para vocês. O que seria ideal que acontecesse, né? Ele segura aqui o preço, volta para essa primeira região, sente a compra e rompe para cima. Se ele romper para cima, a gente vai ver os nossos pares com SD na frente aqui, ó, bombando para cima, e esses carinhas aqui vão sofrer, vão chorar, tá? Então, assim, seria bom ele sentir, dar um suspiro para cá, e aqui é a nossa primeira região de compra em 98,60 até 98,40. Depois, se ele perder essa região, ele vem aqui para fazer a defesa do médio do player dele, em amarelo que eu deixei. Essa região em azul não é operável, tô deixando como referência, tá? O operável é o amarelo. Vindo aqui para euro-dólar, que é o correlacionado inversamente, de forma perfeita, né? Um DXY praticamente, a gente tem o seguinte movimento. Enquanto eu quero que o DXY caia um pouquinho lá para dar a nossa compra depois, o ideal seria que o euro-dólar viesse até aqui, ou quiçá até aqui, para poder fazer esse movimento aqui. E aqui, sim, a gente pode estar avaliando por alguma compra, né? Então, DXY cai, euro-dólar sobe, para depois cair. Primeira região de venda de euro-dólar, 1,16492 até 1,16666, depois 1,16858 até 1,6964, e por último, 1,17131 até 1,1
17.300. E a região de compra tem aqui mais próxima, 1,15264 até 1,15233. Gold, Ouribs. Ai, bons tempos, Ouribs. Que saudade de você. Que saudade de você. Nossa, quando você estava em tendência era tão fácil. Agora nós temos apenas duas regiões mais próximas aqui. Eu tô deixando as duas em amarelo, porque as duas são lixaral para operar, sinceramente. Apesar de que aqui a gente pode ter falado que a gente inverteu o fluxo. Eu até fiz esse trade aqui para poder pegar essa máxima aqui, que foi a defesa do médio do player. Voltou ainda para dar uma segunda defesa do médio do player, mas o negócio tá capengando, né? Devagar. E assim, ele pode literalmente estourar para os dois lados. Eu não sei o que vou fazer. Eu vou esperar ele estourar e eu vou reagir, certo? Só que aqui eu já não tô mais afim de comprar, não. Para eu comprar ouro novamente, eu preciso que ele rompa isso aqui, toca aqui, sente, volta para cá. Posso pensar aqui na compra e rompe novamente. Então aqui eu não quero mais fazer nada, estou deixando só para marcação. Aqui a gente tem uma outra venda ainda, é possível, uma venda mais fraca, mas é possível em 4.570 até 4.589. Depois, melhor venda possível, essa daqui, em 4.615 até 4.645 e depois 4.663 até 4.700. Belezinha? Para baixo aqui a gente tem essa região de 4.280 só. Falei do euro, falei do ouro, agora o S&P, nosso querido S&P, que tava mamão com açúcar para operar esses últimos tempos, né? Mas agora ele acabou de fazer um recuo mais considerável. E a gente sabe o Fear and Greed. Cadê o Fear and Greed? Opa, não é você, mas você eu tenho que... Amanhã tem imersão, cara. Amanhã tem imersão, tem que poupar minha garganta, que tá triste. A gente tá em greed, que é otimismo. A gente quer que chegue em extremo otimismo. Chegando aqui nesse patamar, a partir de 75, a gente vai ter mais cautela ainda em estar comprando o S&P. Por enquanto, ainda não precisa ficar tão cauteloso. Mas até agora, por exemplo, a gente estava operando a região de 60. Depois passou para 300. Agora a gente vai voltar para a região do diário. Faz parte. E aqui, inclusive, o que a gente está olhando? O que é esse movimento aqui tão lindo, tão perfeito? Ele está deixando um equal highs para nós aqui, né? Uma liquidez muito clara. Seria muito interessante que ele viesse até essa região, liquida esse fundo duplo aqui, esse fundo nivelado, toca na nossa linha de boss, que a gente tem uma linha de boss aqui. Esse poizinho lindo, maravilhoso aqui, que é nosso. Inclusive, isso aqui é entrada de risco, o stop aqui atrás, para tentar buscar esse movimento aqui. E um stop muito curtinho. É a primeira possibilidade, até porque isso aqui é um inducement aqui, mas também é um key level. É o key level do movimento dos 5 horas que está sustentando toda essa alta. Então o comprador tem que tentar defender aqui. Se ele não defender, a gente vai ver isso aqui, ele morrendo. E esse é um candle de institucional morrendo, tá? Estopando. Então essa primeira região de 7.335 até 7.310 é uma região bem bacaninha pra gente estar pensando. E depois, melhor região possível de compra essa aqui, viu? 7.234 até 7.179. Por último, se perder, aí eu já não fico tão mais animado, mas ainda é a região de compra em 70.45 até 70.15. Belezinha? A gente já tá começando a ver um setor, aí até comentei hoje com o pessoal que Dow Jones, ele rompeu a máxima histórica, né? Essa rotação de setor, ela é muito costumeira de acontecer com regiões ou momentos próximos de topo, né? Porque o Dow Jones é um setor que ele é mais conservador, né? Tem as empresas mais conservadoras, né? Então, se a gente vê saindo do setor de Usatec, que é Nasdaq, e de US 500, que são setores de, bom, Usatec principalmente, né, de tecnologia, que é de inovação, se a gente vê o capital saindo de lá, é porque o capital já não tá querendo tanto apetite ao risco. O pessoal, os investidores não querem mais tanto apetite ao risco, então eles estão indo para as empresas mais robustas, né, mais tradicionais. Então a gente costuma ver esse movimento aqui acontecer, o que significa é mais um plus de que pode ser que o topo esteja próximo. Não vou fazer nada com isso agora, né? Quando chegar em 75, a gente pode pensar em montagem de posição de venda, mas é um pouco mais arriscado, mais agressivo, a gente pode fazer junto com os nossos alunos, mas se você tem um pouco de mais conhecimento, você pode estar estudando aí essa possibilidade. Bitcoin eu não vou falar porque tem vídeo aí de criptomoedas para você ver, e eu acho que falamos de tudo, meus amigos, né, meus amigos? Tava com saudade de vocês, eu espero que vocês passem uma excelente semana, que vocês tenham tido uma excelente semana, um grande beijo para todos vocês, espero todos vocês na comunidade e na live de segunda-feira. Um beijo!